Olá, bom dia a todos. Eu agradeço, Fabiana, a oportunidade, Luiz, Carlos, Samuel, todos os colegas do laboratório. Fico muito feliz de estar aqui no segundo simpósio de estudos republicanos. Acho que é uma oportunidade muito bacana de reencontrar todo mundo. Eu fiz um mestrado na UFRJ, defendi a dissertação agora em agosto desse ano, com a presença honrosa da Fabrina na minha banca. E eu trago aqui hoje uma comunicação que é um pouco dos desdobramentos, né, do que aconteceu no mestrado. Vou fazer aqui a leitura do texto. E é isso. Espero também que a gente possa dialogar um pouquinho no final, na sessão das perguntas. E é isso. Vamos lá. Bom, como a Fabrina disse, o título, né, é Fortuna e Guerra, Tempos da República, nas histórias do povo florentino, de Leonardo Bruni, que é a fonte que eu me detive com maior fôlego, né, na dissertação do mestrado. Como e pode a guerra qualificar a experiência do tempo? E quais são os entes capazes de agir nos cursos que a condição bélica assume? Ao fim, de que modo a cidade, seu governo e seus povos se veem na dinâmica conturbada entre a estabilidade de um tempo de paz e a agitação de uma crise? Como dar vividez às imagens que melhor traduzem os efeitos da guerra? E como a escrita da história no século XV elabora todas estas discussões. Bom, a guerra e a fortuna na escrita de Bruni podem ser observadas a partir de diferentes perspectivas. O que particularmente me interessa para essa comunicação é a produção de uma relação entre estes dois tópicos, guerra e fortuna, e como este manejo do passado se traduz em uma forma de imaginar o tempo. Dito de outra forma, os tempos da República e das dinâmicas que se interpõem sobre as cidades, especialmente Florença e seus povos. Sendo assim, um esforço analítico sobre a guerra e a fortuna, né, o lugar que estes temas ocupam nas histórias, precisa considerar a relação entre a escrita da história, enquanto subgênero retórico poético, e a produção de uma memória das letras, para usarmos a expressão corrente do período, na qual a presentificação do passado nas histórias do povo florentino é regida pelas máximas da imortalidade e da construção do prestígio do autor. Significa dizer que a elaboração do passado e os tópicos aí acionados, tais como os que nos interessam aqui, são estabelecidos em função da enunciação de um ordinato discurso de tempo, como subscreve Bruni, implicado pela preocupação em fazer ver um bom exercício dos preceitos retóricos perante a audiência, mas que, ao mesmo tempo, se costura pela necessidade aparentemente inescapável do tema da governança e da autoridade, o que nos leva a considerar, no caso aqui analisado, esta relação entre a escrita do passado e o pensamento republicano. A guerra, o mundo e a história magistra vitae. Neste sentido, como ponto de saída, parece importante destacar que o tema bélico é alçado por Bruni em suas histórias ao horizonte das coisas a serem ditas e rememoradas, não como tópico de menor valor ou subtema. À luz do proêmio, o proêmio que Bruni escreve as histórias, a antecipação e a projeção de um certo valor às histórias e a prospecção de sua utilidade no público e no privado são afirmados em termos onde a condição bélica, as batalhas, contendas e as dissensões internas e externas da cidade, é figurada como modo de interpelação e intelecção dos fenômenos que se prestam à observação e que se inscrevem na e a partir da própria cidade. É assim que no proêmio podemos encontrar: foram dias e noites, abre aspas, foram dias e noites de meditação e de muitas mudanças em meus pensamentos, antes de decidir escrever sobre os feitos do povo florentino, suas batalhas internas e externas e suas façanhas na guerra e na paz. O mesmo pode ser visto na caracterização que Bruni traça das disputas entre os pontífices romanos e os imperadores, que, em seu argumento, inflamaram as guerras e as hostilidades locais. Nas histórias, é este o cenário que deu origem às facções, guelfos e gibelinos, cujos confrontos passaram a determinar a vida na Toscana, uma vez que, se alinhando às demais contendas, se arrastaram, abre aspas, ao nosso próprio tempo, diz Bruni. A condição bélica, retroalimentada pelos partidarismos e faccionismos que convulsionaram o mundo, como diz ele, vide a definição no presente no livro 2, é alargada no espaço e no tempo,
condicionando a miríade das relações e das formas de governo. A produção de um lugar proeminente para o tópico da guerra nas histórias merece ainda uma nota que diz respeito à história editorial do texto. Diferentemente de outras edições e mesmo do reconhecimento da senhoria de Florença, das histórias enquanto uma obra sobre os fatos da cidade, a edição de 1561, publicada em Veneza por Sansovino, traz o seguinte título para as histórias de Bruno, que a gente chama hoje de Histórias do Povo Florentino, mas que recebeu uma diversidade de títulos naquele período. Para o Sansovino, o título preciso seria A História Universal do Tempo de Messier Leonardo Aretino, na qual se contém todas as guerras da Itália, e especialmente entre os florentinos, até o ano de 1303. Bom, a universalização do Estado bélico presente nas histórias do povo florentino, e aqui universalização no sentido de que Bruni faz dela parte constituinte da realidade e do cotidiano cidadino, parece ser a condição para que, ao fim e ao cabo, as histórias possam ser tomadas em sua dimensão de instrumento de orientação, de calibre do olhar e de estabelecimento do logos que permeia as coisas, por meio de produção de um discurso assertido por verossimilhante. Mas este prestígio buscado pela afetação do texto a partir da prerrogativa da história magistra vitae também se fundamenta em uma ontologia que articula a interdependência entre passado, presente e futuro, mas também dos espaços físicos de uma geografia que constitui esse mundo visual, a expressão de mundo visual é o Claro, que emprega, que está ali elegido nos textos da história. Assim, a narrativa sobre a guerra integra as experiências que se enraizam no tempo e nas geografias do mundo concebido nas histórias. Claro. Voltando a esta peça fundamental do proêmio, temos pelo menos 2 exemplos da produção destas relações. O primeiro, a projeção de Florença ao conquistar Pisa, é tratada como sendo similar, inclusive na legitimidade do feito, àquela da expansão de Roma sobre Cartago. O segundo diz respeito a como é percebido este lugar de Florença sobre a Itália, uma vez que, segundo Bruni, o relato, abre aspas, deve tomar a história mais ampla, pois não há nada de importante que tenha sido feito na Itália por um longo tempo que não tenha contado com a participação de pelo menos alguns florentinos. É uma gradação das dinâmicas que definem o interno e o externo da cidade, e vice-versa, que se produz a partir do próprio juízo que o escritor enuncia. O lugar ocupado pelos eventos e as experiências aí dispostas devem ser tomadas nesse desejo de estabelecer, por um reposicionamento das categorias do doméstico e do exterior, uma inevitável dependência entre o passado narrado e o próprio tempo do escritor, mas também de um estado das coisas comum às cidades e povos que pretendem a liberdade. A guerra, então, como essa experiência comum. Não custa relembrar que as facções e os seus efeitos sobre o corpo político nas histórias, que ocupam um papel tão importante nas histórias de Bruni, antes de serem tomados como fator interno, advêm dos conflitos gerados pelas forças internas, o papado e o império, e não se restringem nem seu aspecto contingencial, nem substancial, a Florença ou alguma outra cidade. Ela é uma dimensão da região. Podemos identificar isso quando Bruno especifica, pois a história tem 2 ramos, como se diz, os negócios domésticos e externos, e deve ser entendido que as condições domésticas são tão importantes para se compreender quanto as guerras externas. Argumento que os sentidos expressos não devem ser lidos como destaque do interno sobre o externo ou vice-versa, posto que fazem parte desse exercício de complementariedade e fricção entre essas 2 gradações, externo e interno, buscado por Bruni. A guerra, portanto, é este referente comum às experiências que se alaçam em toda a região, e os seus efeitos sobre o estado das coisas são caracterizados na narrativa de Bruni a partir de um vocabulário que tabula as concepções de concórdia cívica, também definida como harmonia e estabilidade, e os cenários radicalmente opostos numa imagem do tempo marcado pela dissensão, corrupção da república e de uma agitação dos ânimos e emoções entre os cidadinos. O que também é expresso no livro 2, em famosa passagem. 2 facções aparecem na Toscana,
uma favorável ao Papa e oposta aos imperadores, a outra que era inteiramente devotada ao nome imperial. Os partidarismos surgiram daí, e este foi o começo de grandes calamidades. Estou lendo aqui, um proêmio, digamos assim, que o Bruno escreve ao livro 2. Pois os assuntos públicos começaram a ser conduzidos mais de acordo com a ambição e rivalidade do que pela bondade e honra, e na vida privada o ódio e a inimizade aumentavam dia após dia. Então, tal doença tomou conta da vida pública e da vida privada ao mesmo tempo. Primeiro foi nutrida pelas disputas, depois piorou e tornou-se ódio moral. E, por fim, desembocou na tomada de armas e em matança e na devastação das cidades. Essas imagens que me interessam, sempre trazidas assim, a devastação da cidade, com o estado dos ânimos marcado pela ansiedade, pelo medo, pelo temor contra o futuro. O cenário de calamidade, como se encontra caracterizado por Bruni, tornou-se causa de batalhas frequentes por toda a Itália, de modo que não foi uma condição apenas entre as cidades, pois o povo que vivia sob o mesmo muro estava dividido em partes. Deste modo, para o historiógrafo, este Estado desafiará a própria governança e autoridade sobre os fatos da vida em comum, que para Bruni teriam sido, àquela altura, retomada pelas cidades. Ao tratar de um dos conflitos que ocorrem em Bolonha, ele contrasta exatamente estes dois cenários, o doméstico, o interno e o externo, temporalizando o curso das coisas. De um estado de tranquilidade em que Florença vivia, diz ele, a cidade gozava de quietude em seus assuntos domésticos, passa a ser um cenário de guerra iminente a partir de mudanças abruptas ocorridas na cidade vizinha. Embora Florença não tivesse envolvimento direto, diz ele, a proximidade entre as cidades foi motivo suficiente para que rapidamente se levantassem suspeitas. Em outra passagem, já no livro 10, mais uma vez a imagem da guerra é produzida pela caracterização de seus efeitos, a despeito de qualquer fronteira entre as cidades. Abre aspas. A guerra causou agitação por toda a Itália, e o retorno a um estado de tranquilidade pareceu interessar a todo mundo. Como podemos notar, e ao tomarmos o vocabulário mobilizado por Bruni para descrever os efeitos da guerra sobre as cidades e povos, ela qualifica a guerra a uma experiência do tempo e determina como a mudança de um estado das coisas é plenamente sentido pelo corpo político. Por vezes, o medo e a ansiedade caracterizam um futuro iminente, que, escapando aos cidadãos, torna a afetar os ânimos. Narrando os confrontos entre Arezzo e Pisa, por exemplo, diz Bruni que os pisanos agiam sob a influência das paixões partidárias. Aliás, toda a representação da guerra de Arezzo e seus desdobramentos está marcada pela presença do medo e da ansiedade, nutrido pelas facções em seus diferentes formatos. O conflito, que também mobiliza Florença e Gênova, aliados de Luca, imprime sobre as cidades, diz ele, um estado de desconfiança, de suspeição e de antecipação dos espíritos para uma batalha futura. O anseio quanto aos cenários possíveis e abertos no tempo, misturado a esta excitação bélica, induz à conclusão, de modo que toda a Toscana, sempre essa ideia da totalidade, estava despertada para a guerra pelas sucessivas ações dos partidarismos. Outro exemplo, na investida de Henrique VII sobre as cidades-repúblicas, conta-nos Bruni que a chegada do imperador na cidade de Florença produziu um estado de medo. A presença do inimigo só contribuiu para o rumor que perversamente já havia se espraiado por todos os cantos. Frente ao pressentido confronto, os cidadãos tomaram em armas, uma vez que suas guarnições estavam despreparadas. O que se lê em seguida constrói as imagens verbais do estado de alarme. O secretário florentino explica que o imperador recua em atacar a cidade, mas se o tivesse feito nesse primeiro momento, abre aspas, enquanto a cidade ainda estava em estado de medo e consternação, o despreparo e a alteração dos ânimos teria permitido que Henrique VII lograsse êxito. O recuo, entretanto, fez com que ele acampasse por 40 dias consecutivos nas fronteiras da cidade. E a condição de Florença frente a esta ocupação fronteiriça é narrada nos seguintes termos. Toda a cidade estava em armas, excitada pelo tumulto, posto que uma parte das facções estava alinhada ao imperador. O tempo da guerra, o Bruni fala disso, o tempo da guerra, tal como define Bruni, é demonstrado como algo corrosivo às cidades, suas constituições e costumes.
E a alteração do estado das coisas se expressa na escrita bruniana não só por uma descrição visual do espaço físico, os campos arrasados, a ameaça de gerações da cidade, como a morte dos homens de virtude, dos idosos, das mulheres e das crianças, mas também por uma cartografia das emoções que acompanha o curso das coisas, dando-lhe assim a sua face. Dessa forma, a cidade sitiada é sim uma cidade arrasada, fisicamente arrasada, mas também uma cidade amedrontada e que vê uma alteração profunda de sua condição política. Quando narra o avanço sobre a região da Toscana pelas tropas de Giovanni Visconti, irmão de Galeazzo Visconti, figura tão presente nos escritos brunianos, né? Bruni o faz destacando os rápidos e importante frisar, para aqueles que viviam na região, inesperados movimentos do arcebispo de Milão. Nas linhas brunianas, o posicionamento das tropas nas proximidades da cidade de Pistoia aparece como um elemento que fez com que a cidade, que já estava atordoada com o perigo à espreita, vivenciasse um pânico geral. A grave e iminente guerra despertou até mesmo entre os florentinos o medo de algum ato secreto. Por outro lado, por afetar a cidade em sua organização e costumes, podemos identificar em algumas passagens que a condição de guerra impele que a República se organize interna e externamente, seja reformando sua Constituição após um período de maior turbulência e de confronto, seja reestabelecendo as alianças com outras cidades em função de um perigo tido por iminente e comum. Interessa notar que o jogo sempre se dá em relação ao tempo futuro. No primeiro caso, com relação às mudanças constitucionais, chama a atenção os motivos declinados por Bruni, aos quais ele atribui a criação do Conselho dos Seis. Para ele, em função de um pavor gerado na cidade pelos próprios florentinos exilados e seus aliados, esta magistratura, Conselho dos Seis, tinha como objetivo prevenir qualquer paranoia sobre as formas do futuro. Então, ele atribui à forma constitucional, a uma instituição, digamos assim, um manejo de tempo, purgando e dissipando suspeitas, buscando a paz e tranquilidade dos cidadãos. Os assuntos domésticos estavam, de fato, extremamente turbulentos, e coube à cidade, em sua governança, tentar reagir a isso. No segundo caso, quanto às alianças externas, um exemplo possível é de que, tratando dos avanços de Visconti sobre as cidades, narra Bruni que, devido a todo um estado de suspeição, devido a esse estado de suspeição, os florentinos e seus aliados decidiram renovar sua aliança para que pudessem, em sua palavra, proteger a si mesmo contra os ataques virulentos de uma guerra futura. No entanto, esta capacidade de erguer salvaguardas ou de temperar sua constituição de modo a garantir um estado de maior estabilidade, tomado como um exercício da prudência que conjuga as formas possíveis do tempo futuro, essa capacidade de se erguer salvaguardas quanto a isso, vê-se limitada. E é exatamente nesse espaço que a fortuna esbanja suas performances. E aqui eu começo a falar um pouco dessa relação. Tá? Como está o tempo? Porque eu estou aqui falando. 3 minutos? Ah, vai dar tempo. Em primeiro lugar, a fortuna é apresentada por Bruni como algo que compartilha o governo das coisas humanas, sendo um agente capaz de influir nos destinos e no curso dos eventos. Mas, especialmente por ser a guerra do domínio do fortuito e do imprevisível, Bruni identifica aí o seu papel maior. E ele diz: a fortuna tem tanto poder na guerra que nada pode parecer tão certo que não reste dúvida sobre o resultado até o último momento. A fortuna aparece assim como a causa de desfechos inesperados, de mudanças abruptas sobre as expectativas, incidindo diretamente sobre o movimento das coisas para beneficiar ou não os envolvidos. Ir à guerra, Bruni apresenta assim, os enviados à guerra, ir à guerra é tratado por ele como tentar os jogos da fortuna, ou tentar a fortuna da guerra. E as ações deste poder meta-humano, da fortuna, é narrado como um lance, um jogo. Para pensar as responsabilidades distribuídas entre aqueles que podem governar de algum modo os eventos que se desenham na República, a narrativa em torno da já mencionada investida de Henrique VII na Itália e seus planos de atacar o reino de Nápoles em conjunto com Frederico da Sicília parece interessante. Roma e as demais cidades ficam alarmadas e a cidade de Florença, ao se ver ameaçada, apela ao rei Roberto I. Mais precisamente,
o escritor dá enfoque ao instante em que ambas as forças se aproximam energicamente de Nápoles, e Henrique é acometido por uma doença que o leva à morte. O cenário descrito, a forma como isso é descrito, né, é justamente apresentado como uma benesse, né, da fortuna em relação a esses envolvidos. O ponto crítico a que toda essa situação da guerra levou, né, é narrado por Bruni com a seguinte sentença: ninguém pode prever os resultados da guerra com certeza. E para encarnar a imprevisibilidade do cenário belicoso, ressalta: pois Marte não tem favoritos, como se costuma dizer, e muitas vezes grandes ameaças desaparecem inesperadamente. Nem Marte, nem a fortuna, a quem Bruni atribui a mudança inesperada, que transformou em medo as esperanças nutridas pelos aliados de Henrique. O mesmo se passa com relação ao desfecho da Guerra Florentino-Milanesa, e aqui há uma mudança do Bruni, né? Na Laudatio, o final da guerra, né, digamos assim, o final do confronto com o Galeazzo Visconti se dá, né, na Laudatio pela coragem de Florença, né, por toda a sua destreza na guerra, etc. Nas histórias, não. Nas histórias, esse lugar é um pouco flexibilizado, ele é apresentado, né, como motivo de uma grande reviravolta, que para Bruni, na verdade, é a morte inesperada do próprio Gian Galeazzo. E no tempo de grandes colapsos, uma mudança repentina, produzida por um evento incalculável e fortuito, devolve a confiança para aqueles que mal tinham esperanças de se salvar. Bom, para concluir, gostaria de argumentar, portanto, que a representação da guerra em sua relação com a fortuna constitui um expediente de intelecção do mundo, pois busca fundamentar a condição bélica ou tempo de guerra como um movimento universal que é dado pela confrontação dos contrários, pela colisão das forças e pelas capacidades distribuídas aos diferentes entes, o governo republicano, a fortuna e aqueles que vão à guerra, de decidirem os cenários e o curso dos acontecimentos. Essas experiências, assim destacadas, se infiltram nas fronteiras do tempo, interpõem-se entre presente, passado e futuro, e do próprio espaço, entre o doméstico e o externo. Neste mesmo sentido, a fortuna com seus jogos é tomada como agente próprio dos cenários belicosos, dado o seu reino sobre o campo daquilo que escapa às capacidades humanas. Por fim, a relação produzida entre a fortuna e a guerra e os seus efeitos sobre as cidades, quer benéficos ou não, permeia nas distintas historicidades narradas a tensão entre um horizonte de expectativa assentado na ideia de concórdia cívica, de harmonia, e de um espaço de experiência marcado pelas turbulências da guerra e das forças que agem nestes contextos, como a própria fortuna. O horizonte regulatório implicado na narrativa permanece em torno das possibilidades de se produzir, de se reproduzir no microcosmo das coisas humanas e no corpo do tempo o ideal de harmonia e concórdia. Assim, o desafio se encontrava em tentar apresentar nas histórias, né, a capacidade da República, deste corpo, em resistir a estes diferentes cenários que se formam por uma constelação de fatores que são postos em relação a nada. O contraste entre os cenários designados como de equilíbrio, concórdia em facto, como eles chamam, e outros, como de tumulto, turbulência, medo e assim por diante, faz escapar as tentativas, né, na expressão escrita, de se estipular os critérios da governança e da autoridade, para os quais a história, enquanto gênero, enquanto subgênero, na verdade, é um lugar de inscrição, de exercício dessas práticas discursivas. É isso, muito obrigado. É isso. Muito obrigada pela fala, excelente, como sempre. Eu abro agora para as perguntas ao Matheus. Uhum. Sua apresentação a partir da noção de facção. Uhum. Porque, normalmente, nós tendemos a acreditar, e você mostra, o Bruno também parte, que a guerra afeta, digamos assim, o interior da cidade. Agora, o que é interessante no que você nos apresentou é que as facções produzem guerras. Uhum. Então, o entorno da guerra não é necessariamente, como acredita hoje, de uma certa maneira, o direito internacional, é uma fricção entre fronteiras. Não. Muitas vezes a fronteira é interna, ela produz ou não guerras
inclusive com a ideia de mudar o interno. Né? Eu acho extremamente fecunda essa sua abordagem, né? E que isso, num certo sentido, nos interpela nos dias de hoje, né? Em que, digamos assim, como o debate sobre a guerra foi, desculpa a expressão, tá, gente? Foi colonizado pelo direito, nós tendemos sempre a imaginar que o direito internacional é o lugar de se pensar a guerra. Você nos apresentou um pensador e tá bom. O direito da gente, né, como se usavam naquilo, é evidentemente fundamental. Isso ninguém está botando em questão. Mas o que eu achei interessante é que a política interna, muitas vezes, tem muito mais a ver com a guerra do que a fricção externa. Então, achei muito... É isso, só é um comentário. Mais alguém, gente? Aproveitando o ensejo. Bom, Matheus, parabéns pela apresentação. Eu vou, na verdade, fazer uma pergunta até talvez meio marginal da sua apresentação, pegando um pouco essa parte final. Quando você vai, não sei se eu interpretei direito, mas no Bruni, essa junção de tempo, história e fortuna, eu estou pensando até que ponto do Bruni, ao fazer essa junção, a partir da sua leitura, ele está ou não está rompendo com uma certa ideia de determinismo histórico. Por quê? Porque se é uma fortuna, e aí entra até esses aspectos, vamos dizer assim, dos afetos, né, da angústia, do medo, se isso não rompe uma espécie de ideia de história, que tem conflito, vai ter guerra, vai acabar, corrupção, morte. O sol vai se pôr às 6 da tarde. Então, uma espécie de ruptura, ou não, né, até que ponto você pode pensar uma ideia de ruptura ou não, com uma certa possibilidade de determinismo histórico, né, e aí talvez a fortuna exercendo esse elemento chave que coloca pelo menos em questão, pelo menos em suspense. Né? Alguém? Eu tinha um monte de perguntas para fazer, mas acho que tá bom. Quer fazer uma? Uma rapidinho. Uma rapidinho? Não resisto. É objetiva e é difícil. Matheus, Bruni tem uma teoria da história? A história é cíclica, ela é progressiva, ela é uma repetição de si mesmo. Ele está no medievo, ele está na modernidade, ele está em outro lugar. É contigo agora. Maravilha. Obrigado pelas perguntas, obrigado, Sobrinho, também pelos comentários. Eu acho que a fala de hoje é um pouco do desdobramento da dissertação, em que houve exatamente esse encontro. A gente conversava sobre isso na banca até, de como Bruni, a despeito do que o Maquiavel coloca no seu Proeme, as histórias, né, olha justamente para essas dinâmicas internas, e essas dinâmicas internas como, né, constituidoras de uma série de situações, dentre elas a guerra. Então, eu fiquei bastante interessado justamente por isso, e com relação a, digamos assim, a essa teoria sobre a guerra, né, que se constituiu, o que você traz também é um ponto muito interessante, assim, né? E agora eu quero desdobrar um pouco mais isso, sabe? E poder trabalhar mais essas questões dentro das histórias e observar isso em outros autores. O projeto que eu mandei agora para o doutorado relaciona Bruni, Podio e Dati, e Podio e Dati, que também se apega exatamente a esse período, né, desses confrontos e dessas guerras. Então eu quero entender de alguma forma como que isso está, digamos assim, presente nesse expediente de escrita da história nesse período. Assim. Então vamos ver. Com relação à pergunta, né, do José e também do Luiz, que se interrelacionam nesse sentido, né? Peraí, foi. Digamos assim, Bruni opera dentro
digamos assim, de um paradigma. Essas palavras são sempre fortes, né? Mas ele opera dentro de um paradigma que é o paradigma da história maguista dita, né? Mas, assim, ao meu ver, né? Mas ele não faz, digamos, um uso determinista desse paradigma. Então, nesse sentido, o futuro, obviamente, não é o futuro como o século XVIII vai definir, aberto e progressista, né, assim, com otimismo, né, como o Koselleck mostra exatamente essa grande ruptura que ocorre, né, com a definição do tempo da modernidade, digamos. Né. Mas, com certeza, assim, o Bruni não estabelece essa relação determinada entre, né, os eventos do passado e o que se vai reproduzir no futuro. De modo que, qual seria então o papel das histórias? Né? Porque geralmente quando a gente fala de história magistra, o papel da história né, há uma relação determinada do curso do evento, do curso das coisas, né, como as coisas vão se desdobrar, há uma lógica cíclica, né, etc., linear, etc. Mas quem trabalha isso, o valor das histórias seria justamente apresentar, digamos assim, uma certa dinâmica do mundo em que não há, nesse sentido, uma relação de determinação mesmo, né, de que vai ocorrer dessa forma. O que se apresenta é muito mais, como é que eu posso dizer, o Charbel chama assim no livro dele, de fenomenologia da contingência, nesse sentido. Né? Então há muito mais uma relação de como que a história, ao trazer uma série de exemplos de como isso tudo, de como as coisas aconteceram, né, poderia oferecer, digamos assim, um arsenal a quem é o seu leitor, a quem é a pessoa que está ali lendo essas histórias, para que ele pudesse agir, mas não nessa relação de que há uma determinação ou de que há, assim, uma relação intrínseca. Porque aqui o que está acontecendo é muito mais uma relação de analogia, né? E uma analogia entre as temporalidades, uma analogia entre as causas dos fenômenos, e não necessariamente uma relação de determinação. Então, eu acho também que dizer que o Bruni, por exemplo, debate, né, se o Bruni argumenta em torno de um tempo circular, de um tempo linear, essas coisas estão diluídas, assim, sabe? Não é isso ou aquilo, porque, inclusive, essa, digamos assim, essa dicotomia, se a gente leva isso ao texto, a gente também projeta, digamos assim, uma forma de tempo, uma teoria do tempo que não está presente ali. Digamos que esse foi a minha grande vontade assim, nessa dissertação. Era tentar falar do tempo em Bruni, buscando muito mais as dinâmicas, né, ou, digamos assim, as concepções de tempo que se colocam em função desse período, e não as nossas ou de outro contexto. Enfim, não sei se eu respondi vocês, e só para comentar aqui, sim, eu acho que a fortuna é um elemento que ajuda nisso, justamente no fato de não determinar exatamente como as coisas vão acontecer, a fortuna é um elemento que traz isso para a narrativa, ao admitir ela, e admitir o papel dela no curso dos eventos, e compartilhar, digamos assim, a responsabilidade do curso das coisas, faz com que não haja esse determinismo, assim, ao meu ver. Acho que é isso.